Salve pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Kindred de Escudo e Martelo. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou responder uma pergunta que foi feita no último vídeo falando sobre o deus Handel. Então assim, a pergunta foi por que o deus Handel é chamado também de deus branco? Então eu fiz a pesquisa, eu achei essa pergunta muito interessante e aí eu usei como fonte 3 livros. Tá? A própria Ida, o Asatru, Iniciando o Paganismo Nórdico, da Diana Paxson, e também o livro da Mirella Faur chamado Ragnarok, Crepúsculo dos Deuses. Esses 2 últimos livros, né, que é o Asatru e o do Ragnarok, eu utilizei para entender um pouco mais sobre a história de Handel, né, as histórias que fala sobre ele, e a Eda eu utilizei para poder ver se encontrava algo a mais ali. Então assim, vamos falar um pouco sobre o deus Handel. O deus Handel, ele não traz a Midgard, o homem e a mulher, Esk e Embla. Quem faz isso é Odin Vilive. Mas Handel, quando vem para Midgard, ele traz a, vamos dizer assim, a estrutura da sociedade. Então ele cria ali, através dele personificado como Rig, o deus Rig, ele traz ali o que era conhecido como servo, o lavrador e o conde, por assim dizer. E aí, a partir disso, a sociedade foi se modificando ao longo do tempo, até a estrutura social de hoje, tá bom? Então é só para vocês compreenderem que Handel ele traz um ponto forte, um ponto interessante para a estrutura social em Midgard. E aí, um outro ponto que eu achei bem interessante assim é que o deus Handel ele é um oponente direto de Loki. Então, o deus Handel, por ele ser o vigia, ele está sempre vigiando os 9 mundos, ele vê, por exemplo, Loki roubando o colar de Freya, e aí Handel vai atrás para recuperar o colar. Um ponto que eu achei interessante, e aí é o que eu estou usando como uma interpretação, é o que eu li na Eda. Então eu vou pegar aqui a Eda para vocês também acompanharem só essa estrofe que eu achei interessante de apontar aqui no vídeo. Então vamos lá. Aqui, ó. Como se deve nomear Handel, chamando de filho de 9 mães, ou sentinela dos deuses, ou deus branco, oponente de Loki? Essa parte dele ser chamado de deus branco e logo em seguida ser chamado de oponente de Loki, o que me levou a crer? Eu acredito que aí é uma interpretação minha, tá? Se você tem uma outra interpretação, comenta nos comentários, beleza? Então eu acredito que essa parte de ser chamado de Deus branco vem a ver porque assim, Loki, por trazer o caos, por trazer aquela confusão toda que vai acontecer em Midgard, e Handel é, é o antagônico disso, ele traz a ordem, e tem um embate entre os dois, eu acredito que ele é chamado de Deus Branco não pela cor da pele, mas talvez porque ele venha trazer ali um pouco de luz para barrar esse caos todo. Tanto é que no Ragnarok, Loki matará Heimdall e Heimdall matará Loki. Os dois vão morrer devido aos ferimentos. E aí, o que também a gente pode tentar interpretar? Vamos supor que Loki matasse Heimdall, mas Loki não morresse. Como que seria após isso? Quem mataria Loki? Quem iria deter Loki? Entendeu? Seria Baldur? Talvez. A gente não sabe. Então assim, eu acredito, né, reforçando, que ele é chamado de Deus branco não pela cor da pele, mas sim por ele ser o antagônico do caos. Né? Enquanto Loki veio trazer o caos devido a... Querendo ou não, né, falando um pouquinho de Loki, Loki ele pode vir trazer o caos depois de tanta coisa que aconteceu, né, com ele e também com os filhos dele. Então é tipo uma revolta. E aí Handel vem para ser, vamos dizer assim, o antagônico do caos. Ele vem para trazer a ordem das coisas.
Então é isso que me chamou a atenção, tá? Então assim, eu acredito que como hoje em dia essa questão é um pouco complicada, então um conselho assim que eu dou, né, é assim, não chama o Deus Handel de Deus branco, chama de sentinela, guardião, vigia, entendeu? Segurança, vigilante, enfim, tudo relacionado ao conceito de vigilância, tá? Eu acredito que ele não vá se importar de não ser chamado de Deus branco, porque, como eu falei, eu acho que isso não tem muito a ver com a cor da pele. Às vezes pode ser uma interpretação que fazem, porque é chamado de Deus branco, aí fazem uma interpretação no imaginário. Né? No próprio livro da Diana, eu achei interessante esse ponto, porque ela mesmo fala que, assim, que a maioria das pessoas o imaginam como alto e louro. Quem tem esse livro aqui, ó, pode procurar na parte do Deus Handel, página 80 e 81. Então eu acho que essa parte dele ser chamado de Deus branco é uma parte, na minha visão, não é uma questão de cor, mas as pessoas podem interpretar isso, tá? E por que eu não acho que é uma questão de cor, né? Como eu expliquei já no vídeo, é porque ele é o antagônico do caos, mas também, falando um pouco dos povos antigos, a questão do povo antigo, basicamente todos os povos antigos, não teve nenhum assim que odiava um outro povo por uma questão de cor de pele ou característica física. Pode ser, né, os povos antigos podem ter sido sim xenófobos, como por exemplo os romanos com os gauleses ou os romanos com os germânicos, mas era uma questão do território. Não era porque os germânicos eram altos e louros e tal, entendeu? Os romanos, por exemplo, com os egípcios, era uma questão da agricultura, né, por conta do rio Nilo. Então, acho que essa questão de ser chamado assim de Deus branco não é uma questão de cor, compreendem o que eu quero dizer nesse contexto? Porque até hoje também nunca vi nada falando sobre os germânicos terem um preconceito com cor, nem nada do tipo, tá? Então, acho que é uma questão assim mais é, de por Handel ser um antagônico do caos. Tá? O Handel vem para trazer a ordem social e Locke veio para trazer o caos. Tá? Então essa é a minha interpretação, beleza, pessoal? Se você tem uma outra visão, comenta nos comentários. Se você conhece algum outro povo aí que, que guerreava, né, brigava com outro povo por conta de questão de cor e tal, também comenta. Eu não conheço nenhum povo antigo que brigou por questão de cor, é somente por uma questão, pode ser sim xenófoba, isso não tem como negar. Mas questão de cor assim eu não conheço, tá? Então por isso que eu também me baseio nisso, tá bom? Então é isso. Eu peço aí que, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo, porque isso ajuda muito a divulgar o canal e também a nossa fé para mais e mais pessoas. E agradeço aí a atenção de todos, a todos que veem nossos vídeos, interagem conosco, tanto aqui quanto no nosso Instagram, tá bom? E muito obrigado, beleza? Valeu, obrigadão mesmo. Heio!